Olá, queridos, tudo bom? Então, voltamos para mais nossa aula de ciência, né? Mais uma aula semanal. Gente, lembrando que o vídeo anterior corresponde à primeira aula. Vocês lembram que ciências são 3 aulas semanais, não é? Então, no primeiro vídeo, corresponde a uma aula, e esse segundo vídeo agora corresponde a 2 aulas, né? Para fechar nossas 3 aulas semanais, tá certo? Então, vamos dar continuidade a falar sobre a visão. E agora nós focaremos nos problemas da visão. Então, vamos dar continuidade lá no nosso livro, da página 154 até a página 156. Gente, lembrando que na aula anterior, né, nós vimos as estruturas do nosso olho. Nós vimos que são várias camadas por onde a luz atravessa até chegar na retina, para conduzir, né, a imagem dos objetos. Então, agora nós falaremos sobre os problemas da visão. A lente do olho é um pouco elástica, e os músculos presos a ela podem mudar a sua curvatura, desviando, né, ou mudando de direção os raios luminosos de modos diferentes, para que a imagem se forme sobre a retina. Essa capacidade, chamada de acomodação visual, põe em foco objetos situados a distâncias diversas. Com o passar dos anos, porém, a lente vai perdendo a elasticidade. Isso resulta na dificuldade de enxergar de perto, ou seja, de pôr em foco os objetos próximos. Essa condição é conhecida como vista cansada ou presbiopia e costuma ocorrer depois dos 40 anos. O problema é corrigido com o uso de óculos, né, com lentes que desviam os raios luminosos e fazem a imagem formar-se na retina. Vamos observar aí o esquema. Representação de olho em corte, mostrando a correção da presbiopia com o uso de lente. Então, aqui é a lente dos óculos. Aqui são os raios luminosos, né, o objeto próximo. Os raios atravessam aí as lentes, né, a lente do olho, até chegar na retina, né, formando a imagem. Em geral, a imagem se forma exatamente sobre a retina e a visão é nítida. Algumas pessoas, porém, possuem um bulbo do olho mais alongado ou uma mudança na curvatura da córnea ou na lente do olho. Nesses casos, o ponto em que a imagem se forma fica um pouco à frente da retina. Se o objeto está próximo do olho, a lente muda de forma e se acomoda, mas os objetos mais distantes passam a ser vistos fora de foco, o que resulta na dificuldade de enxergar de longe, que é a miopia. A correção da miopia é feita com lentes especiais, né, em óculos ou em lentes de contato, chamadas lentes divergentes, que desviam os raios luminosos e fazem com que a imagem se forme na retina. Então, olha aí, gente. Aqui no caso, a lente do óculos também vai desviar, né, na primeira imagem, né, do primeiro esquema, corrigindo a presbiopia. Olha aí, e na segunda vai corrigir a miopia. No caso, a primeira para enxergar de perto, né, e a segunda para enxergar de longe. Observe as duas estruturas. Representação do olho com miopia, que é vista em corte à esquerda. Olha aí, o objeto de longe, aí vem os raios luminosos, a lente do olho, a imagem desfocada. Na segunda imagem, já com o auxílio das lentes, né, dos óculos, olha aí os raios luminosos, aí a lente divergente, a lente do olho e a imagem que já não estará mais desfocada, né, a correção desse problema de visão. As lentes dos óculos ou das lentes de contato desviam os raios luminosos, formando imagens nítidas na retina. Então, ele organiza os raios e a imagem chega nítida. Aqui a imagem está desfocada. Olha aí como os raios percorrem caminhos diferentes. Aí a imagem chega desfocada. Aqui ele organiza, a imagem fica nítida. Então, nós falamos de
miopia e presbiopia. Agora tem outro probleminha, hipermetropia. Então, um problema de visão oposto à miopia é a hipermetropia. E o que é que sente a pessoa que tem hipermetropia? Então, a pessoa com essa condição tem, em geral, o diâmetro do bulbo do olho mais curto. Então, como o diâmetro do bulbo do olho é mais curto, o ponto em que a imagem se forma fica depois da retina. Então, por conta desse diâmetro mais curto do bulbo. Nesse caso, a elasticidade da lente permite que ela mude de forma e se acomode para focalizar objetos distantes. Mas os objetos mais próximos são vistos fora de foco, o que resulta na dificuldade de enxergar de perto. O uso de lentes especiais, chamadas lentes convergentes, vocês lembram que a anterior que nós falamos são lentes divergentes, né? Agora é o contrário, são lentes convergentes, que desviam os raios luminosos e fazem a imagem se formar sobre a retina, corrige a hipermetropia. Como isso acontece, né? Aí na imagem. Olha aqui, a imagem desfocada, o objeto próximo, os raios luminosos e a lente. Aí a imagem fica aqui desfocada. Observe que os raios chegam ao redor da imagem. Já no segundo, com a lente convergente, né, a lente que já vai corrigir, olha aí o que ele faz com os raios. Coloca numa posição diferente, aí a imagem passa pela lente, né, a luz passa pela lente, e chegando na imagem, observe que agora já está um ponto diferente, aí os raios se encontram. Observe que na primeira, eles ficam separados, a imagem está desfocada, e agora a imagem está certinha, está focada. Há também cirurgias a laser que modificam a córnea e corrigem problemas como a miopia e hipermetropia. Graças a Deus que tem sempre uma solução, não é, gente? Porque os nossos olhos são muito importantes, né? Então, graças a Deus que a ciência descobre meios para tratar esses problemas. Em algumas pessoas, a lente ou a córnea, ou ambos, têm um formato irregular. Com isso, a imagem fica fora de foco em algumas direções. É o astigmatismo. Vocês já ouviram falar? De todas essas doenças, né, esses problemas que nós estamos falando. Vocês já ouviram falar? Vocês têm algum de vocês apresenta aí esses problemas ou familiares? A correção é feita com lentes que fazem alguns raios sofrerem desvios, que são mudanças de direção, mais do que outros. Desse modo, elas compensam a curvatura desigual do olho. Então, veja a figura. Na primeira imagem, a representação do olho com astigmatismo. Olha aí, os raios luminosos, olha aí, se cruzam, a imagem desfocada. Aí, com a lente, olha aí, novamente, o objeto, os raios luminosos, a lente, olha, a lente do olho e a imagem. Olha aí, agora ela está focada. Invertida, né, que nós já sabemos que a imagem captada pelos nossos olhos, ela chega invertida, mas é no cérebro que ela fica na posição correta, não é? Existe essa troca aí. A representação do olho com astigmatismo, vista em corte à esquerda, e correção desse problema de visão, né, vista em corte à direita. Outro problema de visão, a catarata. Já ouviram falar na catarata? A catarata é um problema que a lente perde parte da transparência e prejudica a visão. Se a lente do nosso olho é transparente, aí de repente ela começa a ficar turva. Não é essa transparência vai vai perdendo, né? Vai saindo e vai ficando embaçada essa imagem, essa lente. É mais comum em pessoas com mais de 50 anos. O problema pode ser corrigido por meio de cirurgia, substituindo a lente do olho por uma lente sintética, que é uma lente artificial, né? Olha aqui na imagem, o exemplo, né? Uma lente sintética usada para substituir a lente de pessoas com catarata. Então, ela vai ficando embaçada, né? Vai dar para enxergar nessa lente que é transparente, vai deixando de ser transparente, vai ficando opaca. Então, ela é trocada. Graças a Deus também, né? Já no glaucoma, mais um problema, gente, o glaucoma.
Há um excesso de humor aquoso, o que aumenta a pressão dentro do olho. Esse aumento de pressão pode destruir aos poucos o nervo óptico e provocando a cegueira. Olha que terrível, gente. Até agora é a mais trabalhosa, né? Que nós já falamos de todos esses problemas. Essa é a mais difícil, porque essa daqui pode levar à cegueira. Nesse caso, fica bem evidente a importância do sistema nervoso para a visão. Então, vejam, esse aumento de pressão pode destruir aos poucos o nervo óptico e provocar cegueira. Vocês lembram do nervo óptico que fica lá atrás do globo, né? Por onde é levada toda a informação até o nosso cérebro, né? Por esse nervo. Então, se pode destruir o nervo, terrível, não é? Se não há nervo óptico para transmitir a mensagem ao cérebro, a pessoa não enxerga, mesmo que uma imagem se forme na retina. Então, vai ficar sem o canal, né, para transmitir a informação. O tratamento é feito com medicamentos ou cirurgia. Então, graças a Deus que pode estar fazendo também esses tratamentos para corrigir, não é? Porque, caso contrário, a pessoa pode ficar cega. Pessoas com uma condição conhecida como daltonismo, vocês já ouviram falar de daltonismo? É mais uma condição. Elas têm dificuldades de distinguir certas cores. Uma pessoa daltônica pode, por exemplo, enxergar o amarelo e o azul, mas as demais cores são percebidas como branco, preto ou tons de cinza. São poucos os daltônicos que não detectam nenhuma cor e percebem apenas o branco, o preto e os tons de cinza. Existem problemas na visão causados por questões econômicas e sociais. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, uma das causas de cegueira em crianças é a deficiência de vitamina A. Nesse caso, melhores condições de alimentação, com um bom suprimento de alimentos ricos nessa vitamina, previnem a perda da visão. Então, vamos cuidar da nossa visão, né? Vamos nos alimentar com alimentos ricos em vitamina A, né? Para a gente proteger um pouquinho da nossa visão, já que ela é tão importante para nós. Gente, agora aqui falando, né, sobre o daltonismo, nós vimos aí que ele tem, a pessoa que tiver daltonismo, né, tem dificuldade de distinguir certas cores. Então, ela pode enxergar, por exemplo, o amarelo e o azul, e as demais cores serão percebidas como branco, preto ou tons de cinza. Imagine como seria difícil, né, para uma pessoa que enxerga apenas essas cores, não poder enxergar, né, o verde, o vermelho. E uma coisa bem interessante, se vocês fizerem uma pesquisa aí no próprio YouTube, vocês vão encontrar no próprio YouTube. Faça uma pesquisa assim de pessoas que, graças a Deus, existem óculos, né, que corrigem essa dificuldade para essas pessoas. Então, vocês podem fazer a pesquisa assim, óculos para daltônicos, alguma coisa assim. Vocês vão encontrar várias pessoas que, pela primeira vez, experimentaram esses óculos, tiveram essa experiência de ver as cores que não conseguiam, e é bem emocionante, é bem bonito mesmo, elas ficam muito felizes. Então, aproveite que vocês estão assistindo a videoaula e façam isso, pesquisem também aí, após vocês fazerem a atividade, ou agora mesmo, vocês pesquisem aí pessoas daltônicas, ou óculos para daltônicos, algo assim, vocês vão encontrar várias sugestões aí, vocês podem estar assistindo. Então, elas ficam muito felizes em poder enxergar um mundo diferente, né? Imagine você, que você enxerga tudo direitinho aí, as cores, né, que todo mundo conhece. Mas imagine se você não pudesse enxergar nessa paisagem, por exemplo, que está aí nessa tela, está aqui de plano de fundo, né, bem verde, bem cheia de plantas, mas se de repente a gente só enxergasse tom de cinza, aí, não pudesse ver essa cor, então seria bem difícil a nossa vida, não é? Então, faça essa experiência, pesquisem aí, para vocês conhecerem esse momento especial para essas pessoas, né, os daltônicos, que eles têm essa dificuldade, mas são corrigidos por esses óculos. Façam a experiência que vocês vão gostar. Mas, dando seguimento, nós faremos agora a nossa atividade, né, da questão 4 até a questão 6, falando justamente desses problemas de visão. Então, vamos rever aí, né, que nós acabamos de falar. Você conheceu nesse capítulo alguns problemas de visão. Quais foram os problemas que nós vimos? Miopia, hipermetropia, astigmatismo,
catarata, glaucoma e daltonismo. Então, nós tivemos problemas relacionados a enxergar de longe, enxergar perto, vista cansada, vocês lembram? Vista embaçada, né? Lembram que a lente, em algum desses problemas aí, a lente é transparente, ela vai ficando opaca, né? Lembro de outro problema que destrói o nervo óptico, né? Que é o nervo que leva a informação até o nosso cérebro. Ou então, problemas que não permitem que a gente enxergue as cores das coisas, né? Como todos enxergam, a gente enxerga de cores diferentes. Então, vamos encaixar aí cada um desses sintomas, né? No caderno, escreva quais dos problemas citados correspondem a cada uma das descrições a seguir. Então, cada uma dessas descrições, representa um dos problemas. Nós vamos identificar cada um deles. A primeira, letra A, lente com pouca transparência. Vocês lembram que nós vimos aí que a lente é transparente. E aí, de repente, essa lente vai perdendo a transparência. Qual o problema causado com essa lente pouco transparente? Qual o nome desse problema? Vocês lembram? É miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata, glaucoma ou daltonismo? É a catarata. Muito bem, catarata. Então, vocês vão colocando aí, você escreve na letra A, catarata. Esse problema pode ser corrigido com cirurgia, não é? Pode estar trocando essa lente, colocando uma lente sintética. No nosso livro, até vocês viram a imagem de uma lente sintética, né? Que é uma lente fabricada. A letra B, aumento da pressão intraocular. Lembram que em algum problema, alguma situação, a quantidade, né, esqueci agora, do material que tem dentro do olho, ele pode aumentar, e aí faz com que aumente a pressão intraocular. Qual o nome desse problema? Qual o nome dessa doença? Glaucoma. Muito bem, glaucoma. A letra C, dificuldade de distinguir determinadas cores. É o último que nós falamos, que é o daltonismo. Não esqueçam de pesquisar o vídeo, viu? Que vocês vão gostar. A letra D, falando ainda sobre o daltonismo, né? Eu não sei qual a estatística, né, qual a quantidade de daltônicos que existem, assim, na estimativa, digamos que aqui no Brasil. Eu não conheço ninguém que tenha esse problema. Vocês conhecem? Tem alguém na família de vocês que apresenta essa dificuldade aí de distinguir cores? Eu não conheço, eu acredito que não sejam tão, tão comuns assim, né? Pelo fato de não conhecer. Não tem ninguém na minha família e também eu nunca, na minha vida, por exemplo, de professora, eu nunca encontrei um aluno que fosse daltônico. Então, pode ser que tenha, mas assim, eu acho que não seja tão comum. Então, a letra C, dificuldade de distinguir determinadas cores, é o daltonismo. A letra D, dificuldade de enxergar objetos distantes. Olha, a letra D e a letra E, uma é o contrário da outra, né? Um é para dificuldade para enxergar objetos distantes e o último para enxergar objetos próximos. Então, a letra D, dificuldade de enxergar objetos distantes, é a miopia. Miopia. Já a letra E, que é para enxergar objetos próximos, é a hipermetropia. Então, vocês podem corrigir aí no caderno de vocês, podem responder as questões. Agora, vamos para a questão 5. A miopia e a hipermetropia são problemas diferentes e, por isso, requerem dois tipos diferentes de lente. Nós acabamos de falar, né? Uma dificuldade para enxergar perto e a outra dificuldade para enxergar longe. Então, a figura abaixo indica para cada condição onde a imagem é formada e a correção para cada problema. Identifique a condição, que é miopia ou hipermetropia, e o tipo de lente adequada para corrigir cada problema. Nós vimos também lá, né, lente convergente ou lente divergente. Então, aqui, a letra A é a condição A. Tá aí a imagem, olha aqui, aí pá, atravessa a lente e chega a imagem formada aqui, ó, fora do lugar, não é? Então, que condição é essa que nós estamos falando? Com a correção, é com a lente. Aí agora, a imagem chegou lá no lugar certo. Elementos representados em tamanhos não proporcionais. Vamos lá. A imagem, observe o tipo de lente.
Aí na condição B, olha aí, ela ultrapassa até, aí colocou uma lente, então ela se adequou à imagem. Nos dois casos, né, as lentes corrigiram os problemas. Ó, uma aproximou demais, a outra afastou demais. Aí com a lente chegou ao lugar certo e também com a lente corrigiu o problema. Então, o que é que nós podemos falar a respeito da condição A e a condição B? Vamos lá. A condição A corresponde à miopia, que é corrigida com lentes divergentes. Olha aqui. Miopia, lente divergentes. Já a condição B corresponde à hipermetropia, que é corrigida, né, por lentes convergentes. Então, essa é a lente convergente, essa é a lente divergente, tá certo? Muito bem. Agora vem a questão 6. Gente, essa questão 6 não está relacionada à visão. Faz parte daquelas partes lá que eu falei no início para vocês, vocês poderiam estar dando sequência, mas eu não vou deixar de responder com vocês. A questão 6 é que parte do sistema sensorial nos informa sobre a posição do nosso corpo quando nos movimentamos. Nós estamos falando do nosso equilíbrio, né? Para a gente ficar equilibrado. Qual a parte do sistema sensorial que nos informa sobre isso? Aí, no caso, vai ser a orelha interna. Vocês podem fazer. Mas vocês façam a leitura, assim, sem compromisso, né? Que vocês já sabem que nós focaremos na visão. Então, a partir da questão 7, aí a gente vai fazer a atividade, não vai ser agora, mas, assim, nesse momento é até a questão 6, né? Mas o nosso foco maior nessas aulas serão sobre a visão, certo? O sistema sensorial, a visão, mas que não proíbe que vocês continuem a fazer a leitura. Vocês sabem que nós tivemos que fazer seleção de conteúdo por esse curto período de tempo, não é? Então, não dá para a gente focar em todo o conteúdo apresentado no nosso livro. Então, é só por isso que nós não vamos seguir agora, mas nada impede que vocês façam a leitura aí na casa de vocês. Afinal de contas, é sempre bom aprender mais um pouco, não é? A gente nunca sabe de tudo, a gente sempre pode aprender mais um pouquinho. Então, gente, está encerrado aí, né, a nossa atividade, certo? Respondemos, fizemos da primeira aula e agora da segunda e terceira aula, respondemos todas as atividades. Espero que vocês estejam acompanhando. Se tiverem dificuldade, não deixem de falar, certo? Envie lá a mensagem para o professor, para a professora, para que todas as dúvidas sejam sanadas, certo? Não deixe de enviar as atividades, lembrando que isso aí é muito importante, né? Para estar acompanhando o desenvolvimento de vocês e também para vocês estarem tirando as dúvidas, né? Não compreender alguma coisa, deve perguntar, deve procurar saber, para ver como nós podemos ajudar, certo? Para tentar resolver o problema. Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, né? Bons estudos, aproveitem bastante, para que, com fé em Deus, né, a gente volte o mais breve possível, né, para a nossa vida de escola, de sala de aula, certo? Então, tenham um ótimo dia. Tchau.